Hoje eu tô aqui para falar da frequência mais elevada que você pode cultivar no teu ser para manifestar a realidade que você escolhe manifestar. E quando a gente fala de manifestação, a gente pensa em lei da atração. Só que a lei da atração, que é muito interessante, é uma etapa importante dessa consciência sobre a tua autorresponsabilidade sobre a realidade em que você vive, ela traz esse despertar dessa responsabilidade. Só que, de certa forma, a lei da atração ela pode ser um pouco até imatura, porque ela traz, eu não sei se pode ser também minha percepção, mas é importante a gente lembrar que não é simplesmente eu ter uma foto de algo e ficar repetindo aquelas palavras que eu vou manifestar. Eu vou atrair a realidade. Tem um ponto secreto, que não é nada secreto, na verdade, e que é gratuito, é acessível a todo ser, sabe? Mesmo aquela pessoa que não pode enxergar, ou aquela pessoa que não pode caminhar por conta própria, sabe? Então, independente de como é o teu corpo agora, nesse momento, independente de como você se encontra na sua vida financeira, emocional, relacional, a sua carreira, o teu propósito, independente de qualquer coisa, todo ser vivo, mas principalmente aqui falando de ser humano, tem uma consciência sobre o aqui e agora, sobre o momento presente, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar, porque na vida que estamos levando nesse momento aqui, 2026, né? A gente vive com um excesso de estímulos. Não sei se deu para ouvir, mas enfim, tô em São Paulo nesse momento e é incrível como a gente tem muito movimento, muitas pessoas, né? Mas em todo lugar hoje em dia, por conta da internet também, a gente tem muito acesso a informações, o que é incrível, é uma ferramenta maravilhosa, mas como todo poder traz maiores responsabilidades, então a gente tem que ter muita clareza sobre aonde nós vamos direcionar a nossa atenção, porque senão isso se torna uma distração, né? Esse excesso de informações impede a gente de viver o aqui e agora. E esse excesso de informações também, às vezes, pode fazer com que, além de distraídos, nós fiquemos ansiosos, criando expectativas e buscando controle sobre as coisas, né? Sobre o fluir da vida, sobre as relações, sobre os movimentos. E nisso a gente tira o nosso poder de controlar o que a gente realmente controla, que é essa nossa presença, essa nossa consciência, essa nossa clareza, e passa a buscar fora, controlar justamente aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente deveria ter mais até humildade em confiar, né? Em como as coisas acontecem, né? Só que para que tudo isso aconteça, a primeira coisa é clareza sobre o momento presente. Então, o primeiro passo aqui, você precisa, caso você queira, né, começar nesse poder de manifestação, soltar tudo. Soltar suas expectativas sobre as coisas que você escolhe, soltar cobranças que você tem sobre si mesmo, que você recebe de volta, de fora. Às vezes nós carregamos cobranças inconscientes que vêm da nossa família, que vêm da nossa ancestralidade, que vêm da região que a gente vive, né? Muitas vezes a cidade que você vive tem um padrão de comportamento, as pessoas que você convive, às vezes até tua carreira, teu trabalho. Então, primeira coisa é a gente soltar expectativas e cobranças e parar de se vincular a esse futuro ainda incerto, né? Esse tempo que ainda não existe.
E também soltar coisas que aconteceram no passado, por exemplo, culpas, medos, né? Questões que te travam. E eu tô falando assim como se fosse simples. Eu entendo que tem processos que nós temos que passar por isso. Por isso é muito importante que a gente tenha um acompanhamento com o terapeuta, para que a gente ganhe mais autonomia e clareza, né? Sobre os momentos que a gente está vivendo e passe pelos processos que a gente tem que passar com a devida honra, né? O devido olhar gentil, para a gente passar por esses processos, viver tudo, sentir tudo que a gente precisa e poder soltar eles e viver na vida com os aprendizados. Para isso eu até indico que você busque uma terapia. Pode ser uma terapia convencional com um psicólogo, pode ser com um psicanalista, um psicoterapeuta, ou podem até ser terapias alternativas, pode até buscar constelação familiar, Theta Healing, astrologia, numerologia, tarô, diversas ferramentas nós temos aí disponíveis para nós. E me coloco à disposição aqui também, porque eu também atendo com todas essas terapias aqui citadas. Pode me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem, ou até deixar aqui nos comentários se você tiver interesse de trabalhar de maneira individual sobre os teus processos. Mas voltando aqui para o tema do vídeo, então o primeiro passo é isso. É a gente desvincular do futuro, desvincular do passado e voltar toda a nossa atenção aqui para o momento presente. Ok, eu tô aqui agora. Primeira coisa, eu percebo esse corpo. Percebo o ar que passa por mim, o ar que eu permito que entre, o ar que eu preciso soltar para respirar um novo ciclo. Então aquilo que me preencheu antes precisa ser liberado para que eu possa me preencher novamente de um ar novo. É uma atualização constante. Estar no aqui e agora, estar no momento presente e presente de novo, porque aquilo que eu falei já não é mais presente, é passado e agora é um novo presente. Então é a gente respirar no momento presente. O ideal é você alinhar a tua coluna para você também equilibrar o teu centro, né? Para você não mandar uma mensagem para o teu sistema nervoso, né? Que começa aqui no cérebro, passa por toda a tua coluna e vai por todas as partes do nosso corpo. Cada movimento que a gente faz, a gente está mandando uma mensagem, né? Eu estou unindo certos nervos e eu estou mandando uma mensagem para o meu sistema nervoso. Então, o fato de eu estar com a postura alinhada, centrada, aberta, eu estou mandando essa mensagem para o meu sistema nervoso. Então, inconscientemente, eu também estou aqui agora. Então, a postura e a respiração vão te trazer muito essa clareza. Agora, o próximo passo, né? Saímos do passado, do futuro, trouxemos para o presente, trouxemos para o corpo. É você ter clareza sobre o que você quer, o que você escolhe. Porque quando a gente quer manifestar, a gente precisa ter essa certeza, essa percepção de que a gente está manifestando o tempo todo. Quando você mentaliza algo, você está enviando um impulso elétrico, né? O teu cérebro, ele é elétrico, assim como o sol é elétrico. Essa energia masculina racional, ela é elétrica. E essa eletricidade já começa a gerar um campo. Só que isso forma um campo quando se conecta com o teu coração, com aquilo que você sente. Então, ao escolher pensar em algo, ou dar atenção para aquele pensamento, porque muitas das vezes a gente não escolhe o que pensa, né? Os pensamentos estão aqui no campo e a gente vai captando. E aí tem pensamentos que a gente dá mais vazão, tem pensamentos que não. Tem pensamentos que acabam segurando a gente, né? E tem pensamentos que nós seguramos. Quando a gente começa a trazer para o presente, a gente ganha essa responsabilidade, essa autonomia sobre quais pensamentos eu quero dar atenção, ou se eu permito que todos eles fluam, se aproximem e se afastem, que é o ideal, né? Eu não segurar nada. Ao ter mais domínio sobre o campo mental, ou seja, o elétrico, você pode também centrar o teu poder, a tua presença,
para se conectar com o campo emocional. E o campo emocional, ele gera um magnetismo, ou seja, aquilo que você sente se torna um ímã para aquilo que você vai se aproximar, ou aquilo que vai se aproximar de você. Vamos colocar tudo isso, todas essas falas, de uma maneira mais concisa, mais concreta. Eu vou deixar aqui links de artigos científicos e pesquisas de filósofos e cientistas, neurocientistas, né? Mas assim, basicamente, visualiza uma pessoa que sente muito medo, né? Uma pessoa que está preocupada com algo, ela está preocupada com isso. Ela, independente de viver isso ou não no futuro, ela já vive isso dentro dela, né? E nós todos aqui somos parte da realidade. Então, de certa forma, um pedaço da realidade já está vivendo isso. Ou seja, o fato da gente se preocupar ou ter medo em algo, a gente já está tornando isso real em uma porcentagem do planeta, da realidade, do universo. Então é como se nós, ao nos lembrarmos que somos um pedaço do todo, eu escolho que esse pedaço seja medo. Ok. Você não vai ser barrado por isso. Ninguém vai falar pra você, não faça. Né? Assim, pode até falar, mas você escolhe. Então, de certa forma, você já está tornando aquilo realidade dentro de você. É que nem aquela frase que fala que você... não vou lembrar a frase, mas que fala que a gente sofre por antecipação. É como se a gente sofresse 2 vezes, né? Você sofre antes e depois você vai sofrer com aquilo, porque você já escolheu que isso é um acontecimento de dor. Então, o que acontece na nossa vida é que, assim, a gente está tornando um pedaço da realidade aquilo que a gente não queria que acontecesse. Ou seja, por que não a gente testar? Não precisa tentar, pode só testar. Pensar, sentir, se conectar com aquilo que você quer. Então, eu não vou ficar dando muitos exemplos para não ficar um vídeo muito extenso, senão eu me torno muito prolixa e eu começo a expandir. Mas vamos colocar assim, eu quero me sentir independente, confiante, sabe? Plena. Então, eu vou buscar exemplos de momentos onde eu me sinto assim. Porque o intuito não é eu viver os exemplos, mas é eu me sentir dessa forma. E aí, ao me sentir cada vez mais independente, visualizando cenários onde eu realmente me sinto assim, se é real, se não é, na tua mente você já está se sentindo assim. E aí lembra, você é um pedaço do todo, ou seja, um pedaço do todo já é assim. Isso já acontece em um pedaço da realidade, porque você é real, né? E ao emanar isso, a gente começa a magnetizar isso, seja a parte que eu não quero, né, que eu dei o exemplo do medo, ou a parte que eu quero, que eu dei o exemplo da independência. A gente começa a manifestar essa realidade através do sentir e do pensar. E, consequentemente, o nosso campo, isso é uma coisa comprovada cientificamente, o nosso cérebro, ele comprova aquilo que a gente mentaliza. É uma questão de coerência. Guarda essa palavra. Quando você recebe esse pensamento, no teu cérebro isso já está acontecendo, então você se alinha com isso. Basicamente você vai criar ou encontrar ou se alinhar, pode escolher a palavra que você quiser, mas isso é uma coisa de frequência mesmo, de imã. Você começa a dar de cara com exemplos que comprovem essa sensação, esse pensamento que você colocou aí. Você escolheu viver no momento presente, respirar isso. E então, de certa forma, você está manifestando já a sua realidade.
Quando a gente não tem consciência sobre isso, isso vai acontecendo de diversas formas na nossa vida. E quanto mais consciência a gente tem sobre isso, mais potente isso se torna. Isso é muito bom, porque você se torna uma pessoa que cocria a sua realidade de forma mais clara, mais intensa, mas isso te traz mais responsabilidade para com o que você pensa e sente, o que você emana, o que você gera no teu campo eletromagnético. Eletromente, eletricidade, pensamentos, energia solar, magnetismo, coração, sentimento, terra, planeta, corpo. Quando a gente alinha esses dois através da coerência, a gente está criando esse campo ao nosso redor, ou seja, você é um próprio planeta, né? A gente quer que o planeta vibre em paz. A gente não quer que aconteça guerras, a gente não quer que aconteça corrupção. Mas a gente tem consciência onde dentro de nós estamos incoerentes, enganando a nós mesmos. Aonde eu quero que o meu corpo seja mais próspero do que um outro órgão que está ali esquecido. É importante a gente se olhar com essa equanimidade, com essa integralidade, para que a gente queira que isso reverbere no planeta. Então, é sempre por dentro que começa essa clareza de buscar o equilíbrio, de buscar olhar com responsabilidade para aquilo que eu realmente tenho controle, que é o meu corpo, que são os meus pensamentos e os meus sentimentos. Ah, mas Briana, você vai me dizer que eu vou controlar os meus pensamentos ou controlar os meus sentimentos? Não. Mas a tua consciência vai observar esses pensamentos e esses sentimentos com mais clareza de que isso são objetos que você percebe. Você não é os teus pensamentos, você não é os teus sentimentos. Você é quem os percebe, os analisa, os observa. E ao ter essa clareza de que você é a consciência e não a tua mente, o teu corpo, você passa a ter mais autonomia sobre quais deles você quer, você escolhe como consciência. Ou seja, eu tenho diversos pensamentos aqui na minha cabeça, nossa, dá para dar tantos exemplos, mas vamos supor que eu tô subindo uma escada e aí nessa escada eu às vezes me sinto meio cansada, eu olho a quina da escada, é uma escada longa, dá tempo de pensar várias coisas. E aí vem diversos pensamentos, alguns eu percebo que eles estão passando, outros eu nem percebo. Mas vou dar exemplo de dois bem gritantes, assim, de positivo e negativo. Tem um pensamento que eu posso a qualquer momento errar a passada desse degrau e dar de cara com a quina do degrau e arrebentar o rosto, quebrar e sair sangue. E é um pensamento, tô dando um exemplo gritante aqui, né? Mas nessa mesma subida eu também percebo que tem um outro pensamento de que a cada degrau que eu subo eu tô contraindo o meu glúteo, a minha coxa, o meu abdômen, respirando corretamente e dando estímulos corretos para os meus músculos para me tornar mais forte, além de subir o degrau e chegar onde eu quero chegar, que é o andar de cima, uma coisa assim, simples e real, uma coisa simples, mas real. Ao escolher quais desses pensamentos eu vou continuar olhando, observando com mais atenção, onde eu dirijo a minha atenção, é onde eu estou expandindo, é onde eu estou colocando a minha realidade e é onde eu estou manifestando. Se eu me conecto por um tempo suficiente nesse pensamento, eu posso até sentir algo. Algumas pessoas têm mais facilidade em sentir, outras precisam dedicar um tempo. Isso é treino, tá? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que treinam mais também, né? Tem esses dois pontos, mas infinitamente todos podem se chegar nesse ponto. E ao fazer isso, a gente passa a perceber que a nossa consciência é a chave para a gente escolher cada experiência.
Beleza. Então dê esse exemplo da escada. Você pode fazer isso com tudo. Não vou controlar os pensamentos, não vou controlar os sentimentos, mas eu vou escolher para qual dirigir minha atenção, e quando eu estiver muito confusa, eu não vou precisar escolher nada, segurar nada e nem ser presa por nada. Eu vou deixar as coisas fluírem e vou voltar para minha respiração e para o meu centro. Então essa é outra chave, né? Você lembrar que você é dono da tua atenção. E aí volta aquilo que eu tinha falado lá no começo das distrações, o excesso de informação, o excesso de estímulo ao consumo, seja consumir, comprar coisas físicas, digitais, perder o tempo da tua atenção rolando ali feed, ou ouvindo pessoas, ou respondendo coisas que não são aquilo que te nutre, que não são aquilo que te traz, cara, que te traz autonomia sobre o teu ser, que fortalece a tua vida. Então é extremamente importante que a gente tenha essa responsabilidade de que, se você não escolher com que você investe o seu tempo e a sua atenção, você vai ser dirigido para onde for, né? Então a manifestação, ela começa a partir daí, da responsabilidade de como você gasta essa energia, né, esse tempo e energia. Bom, aí a gente entra no terceiro passo. Eu pedi para você guardar a palavra coerência, e essa palavra é uma das chaves principais. Nossa, esse vídeo tá ficando muito, muito enriquecedor, porque eu tô trazendo aqui, se você estiver prestando atenção em cada palavra que eu tô falando, eu tenho certeza que você tá pegando, assim, códigos pra vida. O terceiro ponto é a coerência. Essa é a frequência mais alta que você pode alcançar. Porque quando você é coerente, esse é o mudra da coerência no yoga, o Anjali Mudra. Quando você aproxima aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você faz, você está reunindo uma egrégora de poder. Porque todas essas coisas são coisas que você controla. A gente não controla o mundo, a gente não controla os acontecimentos, a gente não controla como cada coisa se desenrola, mas a gente controla estar coerente com tudo isso que eu falei. Pensamentos, sentimentos, ações, palavras. Então, quando você encontra essa coerência, a tua frequência vibra mais alto. A tua frequência, ela se torna mais magnética. É como se a tua gravidade fosse maior. Ou seja, você se torna um imã mais forte para as coisas. Então a coerência, ela faz com que nós manifestemos mais rápido, literalmente isso. Só que, beleza, como que eu faço para ser coerente, né? Então, assim, primeiro de tudo, clareza, né? O que eu quero de fato? Como que eu vou ser coerente se eu não sei nem o que eu quero? Ou seja, o que eu sinto está desalinhado com o que eu falo, está desalinhado com o que eu penso. Às vezes eu estou pensando outra coisa. E aí a gente pode dar inúmeros exemplos de pessoas que querem levar vantagem, né? A gente pode dar muitos exemplos simples, fáceis na política, ou pessoas que têm grande poder, ou que vivem baseado na ganância, ou não precisa ir muito longe, às vezes um anúncio aí, alguém que está querendo te vender algum curso, mas na verdade é um curso de vender curso, sabe? Coisas assim, do tipo, só tô pensando no meu. Cara, isso é tão armadilha, não só para quem cai nisso, mas para quem tá propagando isso. Porque a ganância, ela parte do princípio de que nós somos separados. De que você é só você e eu sou só eu. Esquece de que nós somos a humanidade, de que nós somos um pedaço do planeta Terra e de que o planeta Terra é um pedaço do sistema solar. E a gente se esquece de que o sistema solar é como se fosse uma molécula. Imagina se uma molécula que forma um átomo, né, que forma uma célula, e a célula do seu corpo brigasse com a célula do lado porque ela quer ter mais, e a outra célula está passando fome, e a outra está obesa, e elas começam a brigar.
Imagina isso, cara. Isso acontece. Isso acontece. Então, ao se lembrar que nós somos parte do todo, a gente quer que todos estejam equilibrados, que todos estejam felizes, que todos estejam satisfeitos, que nenhum esteja em excesso, nenhum esteja em escassez. E a pessoa que está na ganância, que está querendo levar vantagem sobre a outra, que esquece que machucar e ferir o outro é se ferir, porque você sou eu. Em outra perspectiva, não ter clareza sobre que eu tô aqui com essa veste, com esse corpo, com esse nome, mas a consciência tem outros pedaços, que é você aí com esse corpo, né? Com esse nome, com essa história, com essa ancestralidade, mas ainda assim tem uma consciência também, assim como eu. A gente começa a viver uma vida de escassez, porque a gente passa a pensar que nós somos separados. E esse pensamento foge da coerência, porque se eu tô nesse pensamento, eu tô sempre querendo levar vantagem. Mas o meu sentimento é de que eu preciso estar bem e que eu quero estar bem. Mas nas minhas ações e nas minhas palavras eu jamais posso verbalizar isso. Isso não é uma coisa que é bacana. Isso é feio, né? Fala a verdade. Uma pessoa que não quer que você se dê bem, ela é uma pessoa totalmente anticarismática, né? Você fala, pô, eu vou me afastar dessa pessoa. Então isso já quebra a tua coerência. Você precisa entender que não é só questão de ser olhado para os outros, tá? Eu tô dando esse exemplo, mas é que isso ajuda você a compreender que não tem como você ser coerente se você pensa só em você. É natural que a gente queira ser feliz. É natural que a gente queira sobreviver, que a gente queira ser amado. Isso é o que todo mundo quer. E ao perceber isso de si, você passa a perceber isso do outro também. Esse vídeo vai ficar super longo. Eu tenho várias outras coisas para falar e eu vou falar em outros vídeos. Mas só para eu conseguir fechar essa ideia, então o terceiro passo é a coerência, para que você possa manifestar a tua realidade. E aí, se você gostou até aqui, me fala, porque eu tô voltando agora com o meu canal no YouTube. Eu fiz o canal em 2018 e 2019. Eu era muito nova, mas eu já tinha muitas ideias, né? Mas eu tinha muitos projetos e tenho, né? Só que eu fui cedendo a diversas distrações e acabei deixando de fazer o canal, né? Tinha várias também objeções sobre o trabalho de eu editar e de eu propagar a mensagem, mas eu sempre tive essa vontade de espalhar a mensagem. E hoje eu entendi que eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não posso colocar essas objeções como obstáculo para eu fazer aquilo que eu quero, que é trazer para você esses hacks, esses códigos da felicidade, da autorrealização na vida, e de que você ser feliz vai ser um combustível para eu ser feliz, assim, tá longe de ser algo assim que, ai, nossa, eu preciso que outra pessoa precise de mim. Não, eu quero que você tenha autonomia, de que você seja forte, independente e muito feliz. Então eu tô aqui para realmente compartilhar esses conhecimentos. Mas por ter voltado agora recentemente com um canal que eu meio que soltei, né, parei de alimentar, eu fico um pouco receosa se eu tô pronta o suficiente, se isso vai ser algo que vai ser realmente útil para as pessoas ou que realmente vai alcançar as pessoas. Então, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, hypa o vídeo se aparecer para você, porque isso que vai fazer com que eu entenda que, ok, esse caminho é o correto para eu continuar por aqui propagando a mensagem. Mas se não der, tudo bem. O que eu penso é que eu tenho diversas formas de propagar essa mensagem, sejam através das músicas que eu componho, sejam através das terapias que eu atendo, dos retiros que eu organizo, das palestras, dos cursos que eu ministro de formação, de yoga, de reiki, enfim. Mas que, de alguma forma, eu tô sempre trazendo para as pessoas esses acessos que eu encontrei sobre a manifestação da realidade
sobre autorrealização, sobre autossuficiência, sobre autonomia, sobre regulação do teu sistema nervoso, diante de um mundo que traz muitos testes fortes para nós. Então eu tô aqui porque eu realmente sinto de compartilhar isso. E eu sei que essa mensagem que eu comecei a trazer aqui se expande para várias outras etapas, além dessas 3 que eu mostrei. E tô com muita vontade de dar continuidade nessa mensagem, então se você quer ouvir as próximas mensagens, já sabe, contribui aqui, compartilha com as pessoas que você deseja que sejam felizes, que você deseja que também acessem essa felicidade, sabe? Teu pai, tua mãe, todas as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que a gente lá no fundo quer ser feliz e quer que as pessoas que a gente ama sejam felizes. Assim é um começo fácil, né? Mas eu tenho certeza que o objetivo é que todos os seres de todos os planos sejam felizes e livres, coerentes e sejam quem são. Meu nome é Briana Saueia, eu tô aqui no canal Consciência pelo Amor, porque a consciência ela vem. Eu tenho essa fé, essa crença, que não é uma crença, né? É uma fé, é uma consciência de que, uma confiança de que a consciência é o único caminho. Ela pode acontecer pela dor ou ela pode acontecer pelo amor. Então o meu objetivo aqui é te trazer a consciência pelo amor. Aquela coisa que transborda o peito, que você fala, sim, eu compreendi, é simples, é fácil e eu posso e todos podem. Isso não é uma competição, isso é uma cooperação, uma colaboração. Então, bem-vindos ao canal Consciência pelo Amor. E gratidão por me ouvir até aqui. Eu tenho certeza de que valeu muito a pena para você. E isso para mim vale o mundo, vale a minha vida. Gratidão.